Guardando. Oi, Clarice, e querida, tudo muito bom? boa noite. Tudo Quanto ótimo, tempo, graças. né? Pois é, quanto tempo não nos vemos. É mesmo. Que, que presente bom de quarentena te reencontrar aqui em live, mesmo que seja em live, mesmo que seja É, à distância, mas podendo te ver os ao vivo. encontros agora, né, são assim, muito doido, mas estamos juntos assim, né? Por enquanto, né? Por enquanto, Clarice, que eu Exato. acredito que as coisas vão se transformar logo, logo para melhor. É o que Ai, esperamos, tomara, sabe? Não vejo a hora, Marcos. não é? Nossa, não vejo a hora disso tudo passar. Vai passar, em breve vai passar, e aqueles que estão chegando agora, eu vou fazer uma primeira apresentação oficialmente. Estou recebendo É, aqui a tá querida bom. Clarice Nisquier, atriz, produtora, autora, mestra de teatro. Como eu vinha Uhum. falando, eu tive a oportunidade de conhecer ainda no processo acadêmico, lá na universidade, quando nos encontramos durante aqueles 2 meses lindos, estudando a comédia, e que você deixou sementes tão felizes dentro de nós. Eu ainda tenho muitas das suas No falas, muitos teatro, dos seus conceitos. na faculdade da cidade? Exatamente, exatamente. É isso. Tá. O, o ano era, Clarice, se eu não me engano, 2004, eu acho, 2004, mais ou menos por ali, 2004, 2005, enfim, foi por ali, por aquele período ali, que foi um Incrível, né? encontro muito feliz. Sim, É. sim, uma delícia. Nossa, Muito obrigado, Clarice, pela tua generosidade, pelo teu carinho de imagina, estar aqui amo conosco, conversar. Ainda mais dividindo um conversar pouco do teu sobre tempo. teatro, né? Sim, sim, com certeza. E você que é uma referência para todos nós, com todas as obras lindas que você nos brinda sempre. Quero Hum. já começar o nosso bate-papo, Clarice, já antes, né, de mais nada, te perguntando como é que está sendo para você esse período aí de quase 6 meses que nós estamos distanciados. Como é que foi ali o início, o meio desse caminho, como é que está sendo para você agora? Nessa reclusão, nesse distanciamento, eu tenho acompanhado algumas lives suas, vejo que você está criando, que você está produzindo, escrevendo bastante. Estive aqui conversando também com o Vodsky durante várias semanas, né? Fiz uma sequência de lives com o Vodsky, reflexões da Que quarentena, que foram legal. muito legais. Foi muito legal. E como é que está sendo para você? Como é que você está vendo tudo isso? Assim, pessoalmente, a Clarice, cidadã, humanamente falando, como é que foi para você lidar com esse distanciamento de quase 6 meses que nós estamos vivendo? Então, olha, falando assim, bem sinceramente, quando no dia 13 de março eu estava no palco ensaiando a Esperança na Caixa de Chicletes Ping-Pong, a gente já tinha estreado, mas eu, a Mira Haddad e o Aurélio de Simone, nós estávamos no teatro, era uma sexta-feira, para a gente melhorar certas coisas que a gente percebeu na estreia. Então a gente tinha acabado de estrear, aquela ia ser a primeira sexta-feira com o público, somente público, não tinha os convidados do final de semana da estreia. E de repente a gente recebe a notícia de que não ia poder ter a peça, e eu fiquei muito desnorteada. Tanto que eu recebi a notícia, eram umas 6 horas, a peça era às 8 ou 9, agora eu não lembro, mas eu só consegui ir embora do teatro, já eram 10h30. Falei com cada um que chegou, devolvemos o ingresso, enfim. E eu saí de lá que todo mundo me dizia, olha, daqui a 15 dias você vai voltar. São só 2 semanas parado. E passou todo esse tempo. Eu vou te ser bem sincera, assim, eu fiquei com ovo aqui na garganta daquele ímpeto de fazer a peça que eu não fiz. Então, esse ímpeto, acho que demorou uma semana, duas, para sair do meu corpo. Eu fiquei com aquele negócio interrompido, sabe? Aquele, aquele beijo interrompido, aquela coisa que não aconteceu, eu estava com muita energia para fazer. Mas, paradoxalmente, eu estava muito cansada. Eu vinha de uma batida muito braba. Acho que desde que começou todo o processo da Dilma, Michel Temer, a gente, eu vou falar por mim, mas eu acho que muita gente passou por isso. A gente teve que começar a trabalhar o triplo para poder
viver da mesma forma como a gente vivia. As coisas não rendiam como rendiam antes. Então, eu estava muito cansada. Eu estava trabalhando, sei lá, 18 horas por dia. Eu fazia a Alma e Moral em São Paulo, eu fazia a lista em São Paulo e eu ensaiava no Rio de Janeiro a Esperança. E a Esperança eu produzia e escrevia. Eu já estava com dor no joelho que eu não tinha tempo de cuidar, eu estava com uma dor assim na lombar que eu não tinha tempo de cuidar. Eu estava indo já meio nos trancos e barrancos, sabe? Sim. Mesmo assim, eu estava indo, mas quando veio a quarentena, a sensação que eu tenho hoje, vou falar assim meio de brincadeira, mas é que eu fiquei uma semana na cama. Fiquei de cama. Fiquei de cama de tristeza, de cansaço, de meu Deus, o que é tudo isso? Um esforço hercúleo para tudo parar. Eu não estava com uma reserva muito boa de grana, porque justamente como eu estava estreando sem patrocínio, tudo que eu tinha eu coloquei na peça. Então, assim, eu estava. Sabe quando você fala, mas o que aconteceu? Eu não esperava. Eu estava num processo, eu estou casada há 25 anos, e eu e o Zé, a gente está num processo assim, a gente está começando a achar que a gente deve morar em casas separadas, sabe? A gente está precisando de uma renovação. Então, a gente também estava num processo de que o Zé ia sair, para a gente poder um pouco respirar a relação, porque ele é meu diretor de produção, ele produz todas as minhas peças, ele faz todas a trilha sonora das minhas peças, a gente fica 24 horas juntos, há 20 anos praticamente, então muitas coisas precisavam ser revistas. Só que de repente eu estava sem um tostão, ele continuava com o trabalho dele, a gente se olhou e ele falou, pô, Clarice, nossa, vamos adiar essa, essa mudança. Eu falei, vamos. E primeiro, assim, o nosso relacionamento melhorou muito, mas muito, assim, o depoimento que eu tenho que dar, assim, do relacionamento dentro de casa, com essa coisa confinada, é que finalmente a gente conseguiu parar e conversar. A gente conseguiu falar de outras coisas que não fosse o trabalho. A gente se ouviu com calma, porque eu não tinha que sair correndo para pegar avião. A gente lavou louça juntos, a gente fez comida juntos. Eu acho que a gente não fazia isso há muitos anos, sabe? Então, a quarentena para mim foi uma coisa muito paradoxal. Se por um lado me deixou muito triste, por outro me regenerou em muitas coisas. Então, eu eu perdi pessoas muito queridas, além dos artistas e dos cidadãos brasileiros que nós todos perdemos. Eu perdi pessoas da minha família também, né? Meu pai partiu no dia 25 de abril, uma prima minha partiu, enfim. é, Então tiveram todas essas perdas e, por outro lado, do ponto de vista humano, do ponto de vista assim humano que eu digo na minha intimidade, do meu lar, a gente resgatou muita coisa importante. Então, nem sei mais se ele vai se mudar, senão a gente nem sabe mais o que vai acontecer. A gente também resgatei uma proximidade com meu filho, né, que está com 20 anos e está passando, nessa quarentena foi bem difícil para ele, está sendo bem difícil, né? Porque ele estava bem o primeiro mês, o segundo, mas o terceiro já começa a pirar, porque chega, né? E a namorada é de São Paulo e vai, e não vai, enfim. Então, faculdade online, que, pô, ele não tem o menor, assim, entusiasmo para fazer online. Então, muitas questões, sabe? Eu acho que essa pandemia veio mostrar outro lado da vida, que nem tudo é dinheiro e não pode ser realmente, né? É o que eu tenho falado. A origem da vida não é o dinheiro, então não é o dinheiro que produz a vida no sentido, mas sem dinheiro a gente não vive. Mas eu acho que chegou a hora da gente estranhar isso, porque, como diz uma poeta polonesa, Wisława, eu sempre me confundo para falar o sobrenome dela, mas é uma
é uma poeta muito incrível, ela diz: nada é mais urgente agora do que fazer as perguntas ingênuas. Então eu faço essa pergunta: como assim sem dinheiro a gente não vive, se não foi o dinheiro que inventou a vida, nem a origem da vida, né? Tem gente que tem muito, mas tem trilhões, e se não há nada que compre a vida. A pessoa pode ter trilhões e não conseguir sobreviver a uma doença, né? Então, porque Sim, não há nem o melhor remédio do mundo vai curar naquelas circunstâncias. Então, não é só isso. Ah, mas sem dinheiro a pessoa morre porque não teve o remédio. É verdade, mas o que eu quero dizer é que isso não é uma coisa natural. Isso é um sistema, entendeu? sim. É, isso é um sistema, um modus operandi que a gente entrou, porque o dinheiro fez a pesquisa, o remédio existe e ele pode chegar de várias maneiras. Enfim, não vou entrar na Sim, sim, discussão sim. agora do capitalismo selvagem, enfim, mas é isso. Quem inventou a vida não foi o dinheiro. Vai lá Sim, na fonte da vida, você não vai ver uma cédula que gera vida, né? sim, com Mas certeza, é outra com coisa. certeza. Meus sentimentos, Clarice, pelas suas perdas, mas a gente sabe que é o processo natural da vida, né? Enfim, é claro que nunca é fácil lidar com elas, mas precisamos É. entender minimamente como superar e seguir, né? Você sabe que dos primeiros apertos que eu tive no peito foi justamente em relação a você, em relação à esperança. Deixa eu te contar um segredo. Eu estive lá na estreia para convidados, uma semana antes da Olha, que pandemia. legal. Eu queria ter te dado um abraço, ter te dado um beijo, mas enfim, quando terminou, o Amir estava lá, tantas pessoas queridas, né? E aí fica aquele fervor lá, aquele tumulto de pessoas. Eu falei, vou ver se eu consigo falar com a Clarice em outro momento. Enfim, e aí quero te dar os parabéns pelo lindo trabalho, um trabalho sensível, poético. E quando eu fui ler a história dele, por que você construiu o trabalho, é realmente inspirador demais pela filosofia que você tem em construir os seus trabalhos. Né? Alma e Moral é o espetáculo que eu mais assisti na minha vida. Que, Que legal. sério, eu assisti quando você estreou lá no Sesc Copacabana. Isso já tem mais de 11 anos, né? Olha, é, Eu assisti lá foi na sala multiuso. E aí depois, né, toda vez que eu tinha uma oportunidade de levar alguém para assistir, namoradas, nesse período eu passei de namoradas algumas vezes, eu devo ter assistido Alma Moral umas 7, 8 vezes. Enfim, é um trabalho que é sempre revelador, é sempre esclarecedor sobre uma outra ótica. Cada vez que você assiste, você enxerga e percebe as falas de uma outra maneira. Enfim, aí me deu um aperto no peito muito grande, porque eu entendi o que era isso que você acabou de dizer, de que é você dedicar uma energia, tempo, dinheiro para construir um trabalho e você, né, quando você vai estrear, né, enfim, ali, você já tinha feito uma estreia para convidados, você ia estrear para começar uma temporada, rompe tudo isso, né, e mesmo que fosse por uma perspectiva minimamente de 15 dias, mas, enfim, e aí pegando já essa ponte, você falou muito bem sobre esse teu percurso aí de quase 6 meses no pessoal. Eu queria saber, no profissional, como é que foi essa transposição, porque agora, há pouco tempo, você retomou o trabalho em apresentações online, no mesmo Teatro Petra Gold. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Já terminou a temporada lá, Clarice? Ou ainda já, está já. É já? um mês, foi só cada peça que está no Petra Gold faz um mês, aí para, entra outra. Agora, em E, outubro, vou fazer uma outra chamada Coisas de Mãe, que é um texto muito bonito, que é um texto de. São 23 cartas de 23 mulheres que escreveram para as suas filhas, né, respondendo a uma pergunta das organizadoras de um livro. Isso é um livro. Então, é uma adaptação de 23 cartas de 23 mães que respondem a pergunta: qual o legado que você gostaria de deixar às suas filhas? É um texto muito bonito, muito bonito. Eu vou fazer também 4 sessões. Agora, ter voltado com a Esperança online, ai, Marcos, foi uma loucura, mas foi uma loucura do bem, benigna, 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 benigna. O que que eu estava é, falando de errado? Benigna.
Não. Não, falou certo, você falou certo. Falou certo. Falou É que certo. eu me ouvindo Falou. acho que está errado, mas eu te ouvindo achei que estava certo. É, benigna, é. Benigna. É uma palavra que a gente fala pouco, né? Me surgiu É, agora. É, o que foi interessante, porque o primeiro ensaio eu fiquei muito confusa e gravei. E o Amir não podia ir, né? O Amir tem 80 e poucos anos, ele não pode sair. E aí eu falei, Amir, que tá, vê aí, o que tá de errado aí nessa peça? Aí ele falou uma coisa genial, ele falou, o que está errado é que você quer continuar aquele que você estava ensaiando e que foi interrompido. Você voltou para aquele. Você tem que fazer o de hoje, o de amanhã, um que você nunca fez. Você está resgatando uma coisa que não que acabou, que já apaga. Você tem que atualizar a peça. Nossa, ele tinha toda a razão. Aí eu passei uma noite em claro. Eu achei que 2 horas do espetáculo online era demais da conta. Cortei coisas que eu achei que eu jamais teria coragem de cortar. Cortei bastante, cortei uns 40 minutos. Atualizei, falei das coisas da pandemia. E a peça fez assim. Tchiu. Então, essa versão, inclusive, é que todo mundo mais gosta, inclusive eu. Eu acho que mesmo quando eu voltar presencialmente, vai ser essa versão online que eu vou fazer. Tá ótima, tá enxuta, tá, sabe? E aí minha sim. vitalidade voltou e foi muito legal ter feito, muito legal, muito legal. Apesar do medo que eu senti de não dar conta, de não saber se eu estava fazendo para a câmera, porque uma coisa, sabe, é eu fazer uma leitura aqui numa live para você, eu sei que eu tenho que olhar para a câmera, por mais que eu esteja no meu escritório, eu vou olhar para cá. Mas quando você está no teatro, eu pensava, não, eu vou fazer para o teatro mesmo vazio e a câmera que me pegue. Aí outras pessoas falavam, não, vai ficar muito chato, faz para a câmera. Não, faz para o teatro, faz para a câmera. Ai, sinceramente, tem uma hora que você fica confusa lá dentro, sabe? Então, mas foi tudo bem. Eu acho que tem atores que têm mais facilidade de fazer para a câmera. O teatro me puxa muito, sabe? Eu sou muito mais, eu tenho muito mais vivência com aquele teatro, mesmo vazio, entendeu? Eu já fiz peça para uma pessoa, né? Eu já fiz mais Sim. de 40 peças na minha vida. Você acha que todas foram sucesso? Claro que não. Já fiz peça que só tinha uma pessoa e eu fazia, dava tudo, entendeu? Então, eu não estava me importando que estava vazio, ainda mais porque tinha 3 pessoas com câmera. E ainda mais tinha uma pessoa sempre assistindo, um público. Então eu falava para ele. Eu fiquei um pouco dividida, mas fora isso foi ótimo. E a Foi resposta, muito como é que foi a resposta do público? Você recebeu mensagens depois? recebia. Né? Muito Como é que bom. foi essa troca, mesmo sendo virtual, né? Como é que foi para você? Eu senti que a maioria das pessoas gostou, que a peça tem uma comunicação assim potente em relação ao que eu estou falando, sabe? Ainda é muito novo, assim, o que eles escreveram era muito bacana. Eu acho que não dá para eu te falar assim, ah, todo mundo adorou, não adorou, eu não sei, porque uma coisa é eu estar vendo o público, né? E eu posso te Uhum. dizer, poxa, tem uma comunicação difícil, então eu sinto que tem uma comunicação incrível, que as pessoas. Eu não tenho essa experiência ainda, porque a estreia você viu, foi muito legal, né? A Foi linda. receptividade das pessoas foi incrível. No dia seguinte foi diferente, porque eu estava diferente também. Eu estava muito. No terceiro dia, então, eu praticamente caí de cansaço. O segundo dia eu ainda tinha muita energia, mas eu tive que acordar muito cedo, fazer RJTV. O Zé Cabaleiro estava no Rio, ele também podia. Então, a gente acordou muito cedo depois daquela estreia toda, sabe? Eu estava muito cansada. Então, o terceiro dia foi um pouco desenergizado. Então, eu já acho que o público sentiu outra coisa. No segundo dia
foi bom. O primeiro foi maravilhoso. Então, eu não tenho ainda uma clareza. Agora, o que eles escreveram no chat foi só coisa bacana. Então, eu tô louca para entrar em temporada com a Esperança. É isso que eu preciso. Entrar em temporada para eu poder sentir o dia a dia ali com o público presente, né? Acho que está próximo, Clarice. Acho que já são as próximas fases aí das flexibilizações, que os teatros em algum momento sejam liberados, mesmo com a capacidade reduzida, 30%, ou qualquer que seja a solução imediata, com máscaras, com higienização, etc, etc, com teste de Covid, com medição de temperatura e tudo mais. Eu acho que vai ser possível em breve, aí, de repente, em Sabe, Marcos? 2021. Por exemplo, eu tô vendo que não tem, assim, a gente Eu tá sem tirei, os comentários. eu tirei Não, para não pode ficar deixar na frente aí. do seu rosto. Daqui a pouco eu vou abrir para as pessoas trazerem colocações, só para não Mas ficar no eu seu tenho uma rosto. pergunta. Não, tá tranquilo. É que eu tenho uma pergunta para as pessoas. Vocês vão voltar ao teatro? Quando o teatro abrir, vocês estão com coragem de ir ao teatro? Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber. Não, eu não vou de jeito nenhum, mesmo que abra, porque eu gostaria de ouvir o público, sabe? Que a discussão fica muito ali nos produtores, diretores, atores, mas e o público? O público vai mesmo com 30%? Ele prefere 10%? Eu acho que tinha que perguntar ao público como ele se sente melhor, sabe? Sim, sim. Abri os comentários aí, gente. Clarice acabou de perguntar. Liberando os Ó, não, teatros, vocês vão voltar a frequentar as salas de teatro, mesmo com capacidade reduzida, com medidas de segurança, etc, etc? Vocês vão voltar? Respondam aí. Coloca aqui para gente, para Clarice ver as respostas de vocês aí. uma pessoa Respondam. já respondeu não. Sim, sim. Só quando Só existir uma quando vacina. existe. A mesma pessoa, É exatamente. isso aí, Eu acho, Edu. E a pessoa, você não tem como dizer se ele está certo, ele está errado. Ele está defendendo a vida dele, entendeu? Letícia, sim, ela iria. Que bom, a Letícia já vai, já é uma pessoa. outra Não, pessoa não, ainda não, a Ju Passos dizendo que ainda não. E por que não ter não teatro na está rua, nas conseguindo. praças? Isso. É uma possibilidade mesmo. E a gente coloca aquela distanciamento, né, social, onde cada um pode ir. Vai dar preferência às peças. Não. Oi, Olivia. Não sei. É difícil mesmo. Agora, olha que curioso, Clarice. Outro dia eu vi uma pergunta do Edu Conte, o astrólogo, não sei se você conhece ele. Ele estava falando sobre isso. E refletindo, várias pessoas têm falado sobre isso. Por que é possível? Pode ter um avião cheio fazendo uma viagem de 3 horas, não pode ter um teatro apresentando uma peça durante 1 hora, né, com distanciamento, etc, etc. Quer dizer, são perguntas que precisam ter o mínimo de coerência para serem respondidas, né? Por que o avião pode e o teatro não pode, né? Eu vou te dizer o que eu acho. O avião também não pode. Pois é, pois Não é, é, não é que esteja certo. É uma questão política, entendeu? É que exatamente. você. ah, eles têm que autorizar, sabe? É uma pressão econômica muito violenta. Se uma companhia aérea quebra, isso significa um rompimento, uma ruptura nos negócios do mundo todo, muito violento. Então, o teatro, ele move negócios, ele move dinheiro, mas ele não move os bilhões de dólares que move os negócios que se fecham via o que o avião, né? O avião, ele hoje em dia, ele não é só um meio de transporte de lazer ou de viagens de turismo, não é isso. As pessoas que estão viajando, que estão lotadas, elas estão fazendo negócios também, né? Então, os negócios são online, são também, mas é muita coisa acontecendo. Eu acho que é que nem abrir a igreja. Não é que pode, por isso que nas discussões, a igreja abriu, então o teatro tem que abrir. Não, gente.
Não vamos por esse caminho de raciocínio, porque não pode abrir igreja. Abriu, mas não é correto que esteja aberta. Do ponto de vista humano, do ponto de vista... a Fiocruz, liga para a Fiocruz, pergunta, Fiocruz, você acha legal abrir a igreja? E vamos ouvir se a Fiocruz diz que é legal. Entendeu? Então, a gente Sim, tem que manter a nossa posição ética, a nossa posição humana, a nossa posição que defende a vida, que eu acho que um artista, ele defende a vida, né? sim. Então, eu acho que eu compreendo essa comparação, mas, infelizmente, é pegar um exemplo que não... eu não sei se está correto. é, eu fui chamada agora para um trabalho. Eu vou pegar um avião. Porque eu acho que pior é estar dentro de um ônibus, Rio-São Paulo, entendeu? 6 horas. Então, pela primeira vez, eu vou com aquele capacete, eu vou de máscara, eu vou de álcool gel, e eu vou porque eu preciso trabalhar e eu estou com coragem de ir. Então, eu vou. Mas eu não sei se eu estou certa, entendeu? Eu não sei, não sei. Ah, então se a Clarice já foi é porque pode ir? Não, não. Espera a Fiocruz dizer, entendeu? Eu tenho que ir, mas é o que eu estou te dizendo. Eu não vou visitar uma pessoa, nem eu vou fazer um retiro espiritual, nem eu vou porque... eu vou porque eu vou trabalhar, porque eu preciso ganhar esse cachê que estão me oferecendo, entendeu? Então, Sim. eu acho que quem está Mas, lotando avião é por isso também, não é porque tá tudo ok. E muita gente pegou, sim, no avião, sabe? É muito louco, mas essa aqui é a verdade. Como tem gente que pegou na igreja, como tem... Sabe, se a pessoa aqui está dizendo eu vou ou eu não vou, tem que respeitar profundamente, porque se a pessoa pega, e se a pessoa pegar, o que eu vou dizer para ela? Entendeu? sim, Ah, foi o claro. Crivella que me mandou abrir, eu acredito. Não, não sei, não sei, não sei de nada. Está muito caótico, é um pesadelo que a gente está vivendo, Marcos. Essa política é um pesadelo, sabe? Eu acho a política atual um pesadelo. E nessa crise sanitária, nessa crise humanitária, você não ter uma política esclarecedora. Pelo contrário, tem uma política que faz o caos aumentar. Sim, sim. Não, e nós falamos do avião, mas sem esquecer que os transportes públicos todos que levam a grande massa de trabalhadores que sustentam toda a engrenagem estão lotados desde sempre, né? Estão aí transportando todos aqueles que estão fazendo, né, enfim, minimamente os serviços essenciais funcionarem. Então, falei do avião só por um detalhe, porque foi Eu colocado dessa entendi, forma. eu entendi. Mas, É assim, porque parece também, assim que, enfim. Não, eu entendi também total. É que eu também estou usando como uma coisa assim, gente, não pensem que é porque está funcionando que está correto. A gente tem que ter clareza de que há uma política por trás das coisas, sabe? E que nem sempre o interesse maior é a nossa saúde. Só isso, sabe? sim, sim. E aí, voltando para esse caminho da transposição para o online, Clarice, voltando amanhã para o presencial, você pensa em também continuar vivenciando as experiências online com os seus trabalhos? Não só com a esperança, mas de repente até com a própria alma e moral? Se essa for uma alternativa, levando em consideração que através do universo online a gente rompe as fronteiras, conseguimos atingir espectadores em diversos estados do Brasil, em diversas praças pelo mundo afora, né? Enfim, o que você pensa sobre isso? Quando voltar minimamente a possibilidade do presencial? O Teatro Petra Gold, ele está tá aí desenvolvendo um estudo, né, de que ano que vem, que as peças presenciais também fechem um contrato online com eles. Eu topo, eu acho que, contanto que eu faça presencial, sabe, eu topo o online. Então, eu acho que é uma coisa que pode ter vindo para ficar, sim. Agora, só peço uma coisa, que o presencial não suma do mapa nem do planeta. Eu, eu acho que eu, Marcos, vou morrer
fazendo presencial. Eu sinto falta, assim como eu sinto falta de beber água. Então, não me vejo satisfeita de fazer só um online, entendeu? É, olha, esse ano eu completo 40 anos no teatro. Nesses 40 anos, por 40 anos, né, eu estive dia a dia no teatro. Se eu parei um mês, em dezembro, mas são 42 ou 43 espetáculos. É, e sempre que eu fui fazer televisão, ou sempre que eu fui fazer cinema, eu banquei uma rigidez de não sair das peças que eu estava fazendo. Por isso que eu fiz tão pouco, porque eu banquei, e muitas vezes me mandaram para aquele lugar, entendeu? Ah, você não quer sair da peça? Então não quero você. Então não ia. Então, quando eles me aceitaram, e eu ganhei mais moral depois da aula moral, porque você vai ganhando moral, né? No início não tem moral nenhuma, né? Aquela outra que tá dando uma ela acha que é quem? O Antônio Fagundes, sabe? Tá dizendo que vai ter uma peça dela, uma peça que bota 15 pessoas, uma emissora, manda você pastar, né? Então eu pastei muito. Mas depois você vai ganhando, assim, um certo nome, né? E, enfim. Então, porque eu nunca fui muito feliz, assim, fazendo só para câmera, sabe? Eu não sei, eu não tenho, assim. Eu acho muito legal, Marcos, mas acho muito legal mesmo. Mas, por exemplo, quando eu ia fazer novela, tinha alguns atores que falavam, faz para a câmera 2, depois para a câmera 3, depois se coloca assim para a câmera. Eu falava, olha, eu vou esquecer esse negócio de câmera, é a câmera que me pegue. E eu falava, eu sei lá, não, Cláudia, isso não é um documentário que a câmera que te pegue. Você que pegue a câmera. Eu falava, ai, meu Deus. Isso mudava muito um estado interno meu, sabe? Então, eu não sei, Marcos, eu venho de um mundo muito movimentado, assim, no seguinte sentido. Eu fui do esporte muitos anos, eu sempre fiz aula de dança, eu sou do movimento, sabe? Eu sou de focar naquilo que está acontecendo. Então, eu vou te contar uma história até engraçada. A primeira vez que eu fiz novela na Globo foi uma novela chamada Mapa da Mina, em 1980, e lá vai fumaça, 86, era do Cassiano Gabus Mendes. E eu fazia uma faladeira que falava sem parar, não sei o que, né? E era um núcleo muito legal, Bete Goulart, Fernanda Montenegro, sabe? O Luiz de Lima, Luiz Maçãs. Luiz de Lima, depois eu trabalhei no teatro com o Eduardo. Bom, e tinha uma hora que eu tinha que gritar de alegria, então eu estava sentada assim na poltrona, assim, de cócoras, assim, ó, sentada, sabe, de cócoras na Aham, poltrona. aham. Uhul! Fui convidada, sei lá qual era o texto, mas eu pulei de alegria, pulei mesmo, dei um salto assim e Saiu do voltei. quadro. Aí era uma época que os diretores ainda assistiam a novela numa sala, sei lá, tinha uma voz assim no estúdio. E eu pulei, saí do quadro, nem reparei que saí do quadro. Aí eu ouço assim uma voz, fulano, falando com o cameraman, né? Pra onde foi a atriz? Aí o cameraman falou, eu não sei, ela sumiu de repente. Aí eu falei, pô, gente, desculpa, é que eu fiquei tão feliz com a notícia na cena que eu dei um salto. Clarice, você está fazendo novela, menos, tá? Falei, tá, desculpa, foi mal. Então tudo era menos na Rede Globo, para mim. Tudo, mas tudo. Menos olho, menos choro, menos sorrisão, mas tudo neutro, tudo mais neutro. Cara, aquilo ia me eu falava, meu Deus do céu, eu não sou assim, sabe? Eu sou da energia, Sim, sabe? Que dá o sim. salto na asa delta e vai embora. Eu gosto do voo Aham. livre, eu gosto do voo.
contínuo. Eu tenho dificuldade também no cinema, porque começa com a última cena, depois vai para a primeira, depois vai. Agora, mais madura, eu acho que eu tenho mais consciência, sabe? Mas os primeiros 10 anos, Marcos, eu não tinha, eu roía muita unha, eu tinha muito um ímpeto de fazer as coisas, sabe? Assim, muito. Me lembro de cenas muito engraçadas por causa do meu temperamento. Tipo, me lembro de um teste que eu fui fazer, que eu peguei um texto de Mulheres de Areia e eu estava com o ator e de repente ele parou e falou assim pro... Aliás, foi ele que me falou isso, com o Luiz Fernando Carvalho, o diretor. Eu era um teste que eu estava fazendo. Aí, no meio da cena, o ator parou e falou: Eu não sei, eu não estou sabendo contracenar com a Clarice. Aí o Luiz Fernando falou: Faz do teu jeito que eu estou observando ela, é que ela é comediante. E aí foi que eu entendi que eu era uma comediante, que eu não era uma atriz assim. Depois eu fui ver qual a diferença, o que ele quis dizer com isso, mas depois eu fui entendendo que eu tinha um jeito que não era assim essa coisa naturalista, teteté, que fala baixo, tedetim, e que vai falando. Marcos, se eu tiver que fazer um trabalho durante um ano falando assim, eu vou me suicidar depois. Sem condições, entendeu? Vamos lá, galera, vamos trabalhar, vamos, não sei, eu tenho dificuldade. Então, são afinidades que você tem, né, na vida e eu posso fazer nascer assim, infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Não, mas aí falando da televisão, nesse caminho que você acabou de desenvolver essa reflexão, depois você foi fazer TV Pirata, que foi uma explosão, né? Não, eu não fiz. Eu nunca fiz TV pirata, não era Qual eu, foi, não. qual foi que você fez? Você teve um programa de comédia que você fez durante Ah, muitos fiz anos. Zorra Total com Chico Anísio. Eu Foi o fiz. Zorra? Não, Zorra Total não, era Chico Anísio Show que eu fiz. Depois eu fiz uma outra novela chamada Ciranda de Pedra. Depois, a última que eu fiz foi uma no SBT, eu fiz uma novela infantil, Carinha de Anjo, que eu fazia uma personagem engraçada que eu adorava. Foi sensacional, porque eles me deixaram muito livre, mas muito livre mesmo, sabe? Então eu pude criar assim umas coisas nonsense no meu personagem e foi muito legal. Eu adorei trabalhar no SBT, porque a liberdade que eles me deram, a equipe da Carinha de Anjo era sensacional, viu? Eu adorei, eu falo assim com uma certa surpresa mesmo, porque eu não tinha muitos amigos que tinham trabalhado lá, eu fui chamada assim por um teste e rolou, e as pessoas com quem eu trabalhei lá em São Paulo, eu conhecia, mas não conhecia muito, né? Eu sou muito do Rio, então foi surpreendentemente bom. Uma coisa assim, relaxada, descontraída, sabe? Foi muito legal. Sim, sim. E aí, assim, eu não vou conseguir bater esse papo com você sem te fazer uma pergunta sobre uma pessoa que é referência para tantos atores e foi muito importante na tua história, na tua vida. Eu queria saber de que forma você acha que Domingos de Oliveira, querido Hum. Mingão, estaria vendo tudo isso que a gente está vivendo agora em relação à pandemia, em relação ao fechamento dos teatros, de que forma você acha que ele estaria lidando com tudo isso? Domingos, de que forma você ia estar lidando com tudo isso? O Domingos, ele tinha duas agendas. Ele tinha uma agenda normal, do dia a dia do ano, e ele tinha uma agenda que era um caderno de desenho sem pauta, sem dias. Na agenda normal eram os horários de ensaio, os horários dos médicos, a nossa vida rotineira, né? Mas na outra agenda ele escrevia assim, ligar para Steven Spielberg, conversar com Woody Allen, ligar para Julia Roberts e dizer como ela é linda.
ele escrevia tudo dos sonhos que passava na cabeça dele. E ele me mostrava. É uma agenda que eu acho que a Priscila devia publicar um dia, porque é uma agenda linda. Então, a primeira coisa que me veio ele dizer, assim, eu continuaria escrevendo minhas duas agendas. Acho que ele continuaria tendo os sonhos dele, as utopias dele. Acho que ele jamais deixaria de celebrar a vida, né? Ele mesmo doente, mesmo mais confinado dentro de casa, ele da janela filmou o Carnaval Carioca e é um filme muito emocionante. Então, ele continuava promovendo festas, ele continuava celebrando a vida. A gente fez Confissões das Mulheres de 50, ele ia dirigir de cadeira de roda, mas estava lá dirigindo, sonhando, se entusiasmando, a gente rindo. Então, eu acho que nessa pandemia ele ia ficar muito triste. Eu acho que ele ia ficar muito triste por não vislumbrar um futuro muito claro, porque eu acho que Domingos ele sempre tinha um projeto para o futuro. E eu acho que essa coisa da pandemia, do que a gente está vivendo, é todo mundo lutando pelo aqui e agora, e cada dia um dia, e vamos um dia de cada vez, sem grandes expectativas, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Na verdade, nós estamos numa recessão ferrada, sabe? E quando essa pandemia passar, que a vacina, ela vai ficar mais evidente essa recessão econômica, independente da pandemia. Quer dizer, a pandemia vai passar, a recessão vai demorar a passar, eu acho, vai demorar mais, não sei, eu tenho uma sensação de que a economia não vai, minha vida não vai ficar assim de uma hora para outra. Então, eu acho que ele estaria muito triste com essa falta de festa. A festa da morte nunca foi a festa do Domingos. Domingos tem a festa da vida. Sempre, sempre. Sempre celebrou a vida. E a gente está vivendo a festa da morte, né? Rituais trágicos dia a dia. Dia a dia, todo dia é um ritual trágico. Ele não era dos rituais trágicos, ele era dos rituais dionisíacos. Então, Sim, perfeito, perfeito. Ele era inspirador pela forma como ele amou a vida até o fim, né? E isso é referência, acho que seria importante as pessoas que tiveram a oportunidade de se aproximar da obra dele ou dele de alguma forma, buscar hoje essa energia que foi do Domingos de Oliveira para lidar com tudo isso, né? Porque não está fácil, né? E, então, precisamos buscar referências. E de que forma você acha, Clarice, que os artistas vão sair quando minimamente houver a possibilidade de ter uma liberdade de ações, né, dentro de um contexto social novo, que eu acredito que vai ser novo? De que forma você acha que os artistas vão sair desse momento? Porque muitas pessoas estão lidando com tudo isso de formas muito variadas, né? Você ainda está conseguindo minimamente produzir, colocou a peça em cartaz. Eu consegui também fazer uma adaptação do trabalho que eu já vinha fazendo no teatro há pouco mais de um ano, em apresentações presenciais. Estamos há 3 meses agora, já em temporada online, pelo Instagram aqui gratuitamente, um trabalho que tem um propósito social humanitário, porque nós abordamos temas delicados como depressão, culpa, suicídio, e esse mês agora de setembro nós estamos engajados no Setembro Amarelo. Quero te convidar, inclusive, para estar conosco agora, nesse próximo domingo, às 19 horas. Por aqui, pelo meu perfil da atriz, Kenny Albert, pelo Instagram mesmo. tá. Fazemos por aqui. Depois eu vou te mandar direitinho por e-mail umas referências do trabalho. Quero muito teu olhar e a tua referência. O trabalho vem sendo surpreendente para nós, porque quando você falou do Amir, o Amir é um gênio, né? Porque quando nós fizemos a transposição do presencial para o online, foi exatamente isso. É uma outra coisa, é um outro trabalho. Esquece marcações de cenas, sublimar todas as ações, sublimamos figurino, tudo. Focamos na expressividade dos personagens, né, na palavra, e o trabalho é muito em cima de nós, atores, e do texto do psicoterapeuta paulista Jarbas Raposo Filho, Na Hora do Adeus, é o espetáculo. Enfim, já está super convidada para estar conosco. E assim, vai ser um prazer ter você, eu te lembro. Como é que você acha que os artistas vão sair desse momento?
quando houver minimamente uma vacina que seja. Vamos pensar que ela chegou para nós aí no início de 2021, ok, podemos abrir os teatros, vamos voltar. Como é que você acha que vai ser esse retorno depois, sei lá, de um ano, né, de reclusão? Olha, eu vou sair mais amadurecida. Eu vou sair mais consciente do meu papel até como atriz e como artista nesse mundo. Acho que eu vou sair mais pé no chão. É, mais apaixonada pelo teatro ainda, mais apaixonada pelo público, mais valorizando os encontros humanos, valorizando mais o que interessa, sofrendo menos por bobagem, consumindo menos, fazendo trabalhos mais essenciais ainda, sabe? Se eu já tenho um pé nisso, botar os dois pés, eu acho que eu vou emburacar mais ainda na pesquisa e no estudo e nessa vida que o Amir chama belamente dos minifúndios culturais, né? Porque cada live, cada encontro, foi um minifúndio cultural que cada um foi fundando e fazendo do seu jeito, né? E como foi importante, como tem sido importante isso. Então, eu não sei agora, os grandes eventos, aquelas pessoas que vivem dos grandes eventos, eu acho que é mais complicado, né? Um pouco ainda, porque como é que vai voltar com shows de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, como é que vai, né? Então eu não sei, assim, eu não sei como essas pessoas também estão elaborando as coisas, né? Eu não sei como é que o mundo vai se organizar, tá? Como é que vai ser um show dos Rolling Stones no Maracanã, sabe? Será que esses grandes eventos? A Clarice faz para 200, 300, 400 pessoas. Vai começar pequenininho ali, nesse pequenininho ela já está acostumada. Mas eu não sei, então eu não sei. Eu penso muito nessas pessoas que fazem os grandes eventos e eu não sei, sinceramente, o que será desses shows, dessas coisas que a gente ama ver, né? Sim, Não sim. sei, não sei. Então, é como você falou, como tudo é muito, assim, são várias camadas, a sociedade se divide se organiza de várias maneiras, os artistas também. Agora, de um modo geral, a minha expectativa é que todo mundo fique mais humano, né? Aconteceu uma coisa na minha rua muito interessante. Eu conheci vizinhos, eu moro aqui há 30 anos. E hoje eu conheci um vizinho que mora nessa rua há 30 anos. A gente nunca se viu. Ele falou: Você vem sempre aqui? Eu estava com meu cachorro sem saída. Eu falei: Venho desde março. Eu tenho vindo. Aí ele falou: Você sabe que é a primeira vez que eu subo aqui e vejo que é tão bonita essa rua aqui? Eu moro aqui há 30 anos. Eu falei: Eu moro aqui há 30 anos. Ele falou: Prazer. Eu falei: Prazer. Então, assim, coisas de hierarquias que existiam nesse prédio, sabe? Eu gosto de fulano, eu não gosto de cicrano. Cicrano naquela reunião falou isso, falou aquilo. Tereré. Eu senti que nessa quarentena todo mundo ficou mais cumprimentando, sim, sabe? Todo mundo se cumprimentando com mais respeito, sabe? Todo mundo é importante. Dane-se que ele tem uma opinião diferente da minha. Então, eu sinto que igualou um pouco, né? A pandemia igualou todo mundo de uma forma assim mais humana. Então, eu tenho a expectativa de que essas diferenças todas que a gente vai colocando no dia a dia, e esses muros e essas coisas que vão separando, elas permaneçam caídas. É isso que eu espero. E que a política, de um ponto de vista assim mais universal, ela volte também a ser uma política menos agressiva, né? Assim, que os Trumps da vida
deem novamente passagem para uma política mais, mais democrática. Eu acho que, sabe, as utopias elas estão muito distantes nesse momento. Mas se, pelo menos, as democracias elas se aperfeiçoarem como democracias e poderem trabalhar uma coisa que é muito difícil, que é a igualdade, porque eu estou lendo um livro do Yuval Harari que é muito claro o que ele está dizendo. A democracia, ela preza muito a liberdade, mas ela tem muita dificuldade ainda com a igualdade. Então, quando a democracia liberal abre para programas sociais de peso, sempre tem uma elite que vai dizer, não, peraí, meus privilégios, não, que isso, mas esse igual a mim, pá, pum, e não quer, entendeu? E isso que está acontecendo em muitas democracias liberais, né? A extrema-direita está vindo dizendo, não, peraí, democracia, mas fechada aqui no nosso grupo. E não é possível isso, sabe? A democracia liberal, ela tem que trabalhar a liberdade, mercado livre, aí aquelas coisas todas que a gente sabe, mas tem que trabalhar a igualdade. Igualdade de oportunidade, a igualdade de tudo, aí incluir as pessoas todas no jogo democrático, né? Por isso que a luta das mulheres é tão importante, a luta dos indígenas, a luta dos negros, a luta de todas aquelas pessoas e grupos e tribos que são excluídas desse jogo, porque uma elite quer manter suas prerrogativas e seus privilégios, acaba nisso que a gente está vendo. Acaba só em queimada, e isso e aquilo. E violência. Gente, eu não aguento mais. É muito duro. Mas a gente tem que respirar no meio dessa loucura. Então, eu espero que nós, artistas, possamos ser. Eu acho que todo ser humano é um artista, entendeu? É assim que eu vejo. Alguns têm oportunidade de desenhar, de pintar, de cantar, de atuar. Sim, Outros têm mais oportunidade ainda que chega a poder viver disso, né? Mas todo mundo pode pintar, desenhar, tocar um instrumento, escrever poesia, sabe? Todos, todo. Então, eu daria uma resposta assim mais ampla possível do que eu espero que nós artistas, no sentido nós seres humanos, possamos preservar essa humanidade dentro de nós da melhor forma possível e pensemos no meio ambiente, na saúde e nas coisas que são comuns e que a gente possa, numa democracia liberal, trabalhar esse conceito de igualdade, que é um conceito muito importante, tão importante quanto a liberdade. Porque eles estão atrelados, sabe, Marcos? Não está sim. separado uma coisa da outra. E aí você pode discutir ética sem medo, né? Eu não consigo discutir sobre ética com ninguém. A ética parece um negócio chato, que é regra de comportamento, que, ai, não é nada disso, sabia? Ética não é nada disso. Ética é um engajamento, é uma forma de pensar o mundo, sabe? É um sentimento, é uma empatia, sei lá, cada um vai dizer, mas é uma coisa muito mais abstrata, sabe? Do que dizer, ó, são os mandamentos da ética. Isso já é uma consequência, entende o que eu quero Sim, dizer? sim, Então é isso que sim. eu espero, que a gente possa conversar sobre tudo isso eternamente. Maravilha. Deixa eu ver como é que está o nosso tempinho aqui. Já temos 5 minutos, mas dá para você me responder um pouquinho num outro caminho. Como é que está a tua relação com a fé? Eu sei um pouco da tua história lá, da judia budista. Como é que está a tua relação com a fé hoje? Eu sou uma pessoa de muita fé em coisas diferentes. É, eu não consigo ter uma fé numa única doutrina, porque eu acho que eu preciso estar sempre comparando uma doutrina com a outra, sabe? Eu gosto de estudar. Se eu pudesse ter muitas vidas, numa delas eu acho que eu gostaria de estudar ciência da religião, ser uma professora de religião, sabia? Eu adoraria compreender a fundo todas as religiões do planeta.
Eu acho incrível a história das religiões. Sou fascinada. Mas a Clarice, no íntimo, ela é apaixonada pela Cabala. Eu tenho uma gratidão imensa pelo budismo, pelo judaísmo, de fato. Eu acho que tem meditações budistas que eu faço até hoje, que eu amo. Então, a minha fé, ela é uma fé meio híbrida, do ponto de vista doutrinário, porque acaba que tudo resulta no palco para mim, entendeu? Então, o palco, como é um tablado muito livre, é um púlpito muito livre, é uma missa muito livre, eu junto muitas coisas. Então, eu tenho fé como é que a gente diz? Sincronicidade, no sincretismo. Eu sou uma pessoa mais do sincretismo religioso, sabe? E eu tenho muita fé nessa mistura. Eu sou uma típica brasileira. Eu fazendo a esperança, eu antes de entrar em cena, eu me olhando, eu falo, Clarice, como você é brasileira. Eu sou uma brasileira, sabe? Eu tenho, assim, eu sou uma judia brasileira. É impressionante como eu sou brasileira. E eu falo hoje isso sabendo que ser brasileira é uma coisa muito difícil, porque é um ser muito híbrido, é um ser muito paradoxal, é um ser que tem muitos complexos, é um ser que se sente muito por baixo nesse planeta, é um ser que é humilhado, é um ser que às vezes não vale nada nesse quando você vai lá para fora, né? Você é o quê? Brasileira? Hã? Hã? Agora melhorou um pouco, tal, mas é uma coisa exótica ainda em muitos lugares. Mas é o que eu sou. Você sabe que uma vez eu pedi um texto, que é meu sonho, um dia eu ainda vou montar. Eu acabei não conseguindo, eu não tinha experiência para produzir, mas eu pedi um texto da Marguerite Duras. E aí eu tinha 29 anos, não me lembro. E o agente dela, sei lá, na época ela estava viva, ela pediu meu currículo. E eu com 29 anos eu já dava aula, eu já tinha uma vida intensa como atriz, eu tinha que sobreviver, blá, 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 blá. E ela mandou um bilhete para mim. E ela falou assim: está autorizado. Eu tinha pouquíssimo dinheiro, ela autorizou por quanto eu tinha. E ela mandou um recado, assim, escrito com a letra dela. Tá bom. Só uma atriz do terceiro mundo com essa idade já tem um currículo tão extenso como o seu. Aqui as atrizes não precisam trabalhar tanto para sobreviver. Parabéns. Ela fez questão que eu era a típica jovem atriz do terceiro mundo. Pegava Que lindo. 5 ônibus por dia para dar aula aqui, fazer assim, sair à noite, blá, blá, blá. Então, eu trago no sangue isso. Então, eu acho que eu não tenho mais como ser outra coisa e ficar, sabe? Eu não tenho, Sim. assim, eu sou uma operária mesmo, sabe? Então, a minha fé está nesse lugar, do trabalho, tá mesmo. Maravilha. Então, eu tenho muita oração, eu tenho muita fé, mas eu tenho muita fé no trabalho. Eu Viva. acredito no fruto do trabalho, sabia? Eu acredito mesmo, Amém. eu tenho fé nisso, mesmo quando me roubam a semente. Eu falo, caramba, mas eu tenho fé, sabe, de que é Ele que vai nos salvar sempre. Então eu peço muita saúde e muita